Estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a infância e a juventude, né? Eu sou Heloísa Castro Alves, sou juíza aqui no Tribunal de Justiça de Sergipe. Trabalhei muito tempo com violência doméstica, não só como delegada de polícia antes da Delegacia da Mulher, como também enquanto juíza, né? Mas estou agora na infância e enfrentando esses desafios da infância, eu fiquei grata com o convite de partilhar um pouquinho com os senhores sobre a escuta especializada, né? Nós vamos concentrar hoje não só uma parte de fundamento, mas partilhar um pouquinho sobre a vivência, sobre a importância de conhecer os conceitos, a importância de integrar com a rede especializada, a importância de dialogarmos com toda a rede, né, acerca da escuta especializada. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu trouxe e também vou compartilhar inquietações que a gente precisa entender sobre o sujeito de direitos, né, o autor de direitos, que é a criança e o adolescente, do que traz realmente a lei denominada, né, que não é de depoimento especial, porque ela traz todo um sistema de proteção, mas assim a lei que preconizou e trouxe então essa forma de escuta ativa. Já compartilhando com vocês a matéria, nós vamos focar realmente a nossa reflexão hoje sobre a escuta especializada. Né? A Lei 13.431, né, 2017, ela traz, como eu já compartilhei com os senhores, não apenas a lei do depoimento especial, como ela é popularmente conhecida, né, mas um sistema de garantias de direitos, né, que se aplica a toda criança e adolescente vítima de violência, né. O objetivo da lei é justamente humanizar esse atendimento, prevenir a revitimização, trazer a criança e o adolescente para um posicionamento como senhor de direitos, né? Aquele que realmente é o objetivo de ser humanizado mesmo, não só objeto de direitos, mas o sujeito de direitos, né? A lei não disciplina apenas o ouvir, mas o proteger, né? E, assim, isso tudo fundamentado em princípios, assim, fundamentais, da proteção integral, da prioridade absoluta, então, trouxe ali da Constituição para o nível legislativo de efetivação, né, realmente desses direitos de maneira prática, né, trazendo realmente procedimentos, né, e dentre esses procedimentos, né, e dos direitos, prevê essa questão da dignidade, da privacidade, do silêncio, né, do direito ao silêncio, do respeito à condição da pessoa em desenvolvimento, né, atendimento, lá o artigo 5º ele prevê, né, o atendimento de profissionais capacitados com a atuação articulada, então, assim, realmente trazer para o aspecto prático aquilo que a Constituição já previa na proteção integral, absoluta, a supremacia do interesse da criança e do adolescente, né? E aí, assim, embora o nosso tema seja escuta, e pela lei também a escuta, ela é prevista no artigo 7º, né? Antes do depoimento especial, está no artigo 8º, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o depoimento especial antes, porque, como escuta nosso tema, eu vou então me deter um pouco mais de tempo nas polêmicas que derivam dessa questão da escuta, né? O depoimento especial, previsto no artigo 8º, conforme eu já tinha dito, né, é um procedimento especial de oitivo da criança ou adolescente perante a autoridade policial ou judiciária, né? É um ato processual de prova, com registro audiovisual, né? Realizado em ambiente protegido, com profissional capacitado, visa evitar múltiplos relatos e preservar a integridade emocional da criança e do adolescente. A escuta, né, especial e o depoimento se completam, mas têm finalidades distintas. E isso é muito importante compreender, porque muitas vezes, inclusive os profissionais do direito, né, acreditam que estão ajudando na medida em que solicitam um relato detalhado da criança, solicitam
de caráter investigativo, numa fase que era apenas de acolhimento, de escuta, e, na verdade, prejudicam não só o emocional, como prejudica a própria apuração, porque, a depender do estado emocional da criança e do adolescente, ela pode relatar detalhes de forma diferenciada em uma oitiva ou outra, não porque o fato não aconteceu, é porque a sua própria estrutura emocional vai mudar a depender da abordagem que for feita, né? Então, assim, esse é o nosso depoimento especial. Eu não vou trazer para os senhores a reflexão mais aprofundada sobre aquilo que decorre do depoimento especial, porque não é objeto da nossa aula, mas nós temos muito conteúdo, especificamente quanto à escuta especializada, né? A escuta especializada, né, ela tem o objetivo de acolher a vítima ou testemunha, né? Diferente do depoimento especial, ela não se destina à produção de prova, né? Ela deve ser realizada por quem, né? Quem é que procede essa escuta, né? Assim, é lógico que essa escuta pode também chegar por meio de um familiar, por meio de uma pessoa de confiança da vítima, né? E não necessariamente por profissionais da rede. Mas o que nós vimos em termos de sistema de justiça é que muitas vezes esse relato, né, espontâneo da vítima, da criança e do adolescente, chega justamente por meio dos profissionais da rede, na saúde, na educação, na assistência, na segurança pública, né? E o foco do nosso estudo aqui, não só com os magistrados, mas para os profissionais da rede, é compreender, né, o objetivo dessa escuta. Né, o objetivo seria acolher e encaminhar, não investigar, porque o acolhimento ele demanda não só uma sensibilidade, porque isso é mutável, né, a depender do profissional que vai atender ou não, mas requer realmente um preparo técnico, né, para compreender que é necessário respeitar o ritmo, a vontade da criança e do adolescente. Né? Evitar perguntas sugestivas ou repetição de relatos. Escuta é acolhimento e não inquirição. É tão importante a compreensão disso porque na própria lei, né, que preconiza o direito a escuta especializada e o depoimento especializado, ela prevê o silêncio como direito e até forma de proteção, né? A criança e o adolescente, ela não pode ser constrangida a falar. Escutar e respeitar o tempo psíquico e o desejo de não relatar. Isso é muito profundo, porque existe, né, uma tendência de focarmos, principalmente os profissionais da área do direito, de focarmos na punição, focarmos na apuração do fato, focarmos na resolução da questão no âmbito criminal, no âmbito jurídico, né? E nós esquecermos um pouco desse aspecto da proteção que envolve a escuta especializada, né? Não que sejamos coniventes com qualquer forma de violência que essa criança e o adolescente esteja vivenciando, mas ela precisa acolher o silêncio como expressão de confiança, não de resistência. Ela não precisa se sentir a responsável por fazer justiça. Ela precisa se sentir acolhida, o que ela não foi até então, porque foi vítima de violência. Então, assim, alguns aspectos a gente se depara do aspecto prático, né? Por exemplo, de profissionais que atendem, né, a criança no âmbito da rede, a criança e o adolescente, e tem esse dever de comunicação, né? Esse dever de comunicação é previsto
né, nos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos, e serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, né, tem a normativa do ECA no artigo 13, que preconiza esse dever de comunicar jurídico é incondicional, aplica-se a professores, médicos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da rede, né? Inclusive, o ECA preconiza que prevê, né, que a omissão é infração administrativa, ou seja, é um dever mesmo. É uma comunicação técnica, né, breve, reservada, evitando exposição desnecessária. Agora, como proceder, né, desse aparente conflito, né, do direito do silêncio da criança e do adolescente com o dever de comunicação, né? Como nós podemos conciliar, né, esse dever, né, com esse direito, né? Quando a criança e adolescente relata espontaneamente o fato, mas não quer denunciar, como o profissional deve se portar? Porque todas essas questões são trazidas, né, quando se procede com a escuta, né? E o posicionamento, né, do profissional, porque muitas vezes ela vai relatar, muitas vezes ela vai denunciar, mas o foco inicial é o acolher. Acolher o relato sem insistência, registrar apenas o essencial dentro daquela vontade de acolhimento, né? Explicar com linguagem simples o que representa esse encaminhamento, o que representa essa proteção, não punição, porque isso é dever da justiça e não dever da criança e do adolescente. Isso é consequência do ato, mas ela não pode se sentir responsável por punição, né? Encaminhar de modo reservado ao conselho tutelar, né? Evitar que o relato seja repetido em outros espaços, né? E isso vai implicar no que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que é a questão do funcionamento da rede, né? De estabelecer fluxos claros de escuta dentro do município, fluxos claros de escuta dentro do estado, né? Então, acolher sem pressionar, registrar sem interpretar, comunicar sem expor. É muito importante que o profissional que procede à escuta especializada não interprete o fato, né? A interpretação pode trazer para a criança e o adolescente diversas inseguranças, porque envolvem conceitos e não o fato. Então, nós vamos ouvir, acolher, sintetizar, conscientizar da proteção, né? E os outros aspectos jurídicos serão tratados em momento posterior e oportuno com com os devidos encaminhamentos da rede, né? A proteção integral exige fluxos claros e uma rede articulada, né? Quando eu disse sobre o conflito, né, aparente entre o direito do silêncio da criança e do adolescente e o profissional que precisa, né, notificar aos órgãos, o conselho tutelar, né, é importante a gente fechar com essa compreensão de que ele não pode deixar de notificar, né? O conselho tutelar precisa ser notificado, mas a criança e o adolescente precisa ser respeitada nos limites, né, em que ela vai ser acolhida, nos passos que talvez não sejam tão rápidos no sentido punitivo, mas mais no sentido protetivo, de tirar de uma situação de risco, né, de conscientizar sobre a necessidade dela não vivenciar mais aquela situação de violência, né? E eu acho que aí traz a importância desse funcionamento que eu coloco os senhores, dos fluxos de atendimento e capacitação da rede. Por quê? A proteção integral exige fluxos claros e uma rede articulada. Então, assim, o profissional de saúde precisa saber o que ele precisa fazer
nesses casos do silêncio? Como deve ser tratado o encaminhamento para o conselho tutelar? No município e no estado deve haver uma definição e conhecimento sobre quem escuta, quando e como escuta, para onde encaminhar, como registrar e proteger os dados, quem acompanha a vítima após a revelação. Isso parece ser assim, um pouco evidente, né? E claro, quando a gente contempla de forma teórica. Mas na prática, o que eu tenho visto, né? E acredito que aqui onde trabalho não é diferente de muitas realidades do país como um todo, né? São órgãos e estruturas até bem intencionadas de enfrentar a violência contra crianças e adolescentes, mas é uma estrutura que não está afinada. Recentemente, nós precisamos chamar, né, e aqui é um exemplo que trago, a polícia para ela entender que no CIOSP nós precisamos de um atendimento prioritário se chegar uma demanda de criança e adolescente, eles não estavam tendo, então, um chamado prioritário. Nós precisamos fazer reunião com a Polícia Militar para que no POP deles, o POP é o Programa de Operação Policial Padrão, eles tivessem conhecimento de para onde encaminhar uma criança, um adolescente que sofreu violência sexual, para que a polícia fosse treinada, né? A polícia militar que está nas ruas, que faz o primeiro atendimento. Né? Então, nós temos hoje delegacias especializadas, mas a escuta especializada, a parte técnica da escuta muitas vezes carece de treinamento mesmo na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, sobre as rotinas e os fluxos, para que os profissionais entendam que coletar excessivos dados, que conscientizar sobre punição, conscientizar sobre apuração de fato, não é o que ajuda uma criança e adolescente. Ela precisa se sentir acolhida, em primeiro lugar. Ela precisa se sentir segura. Ela precisa, o adolescente precisa também se sentir seguro, né? E acolhido, né? Naquela estrutura. Então, a escuta especializada que a lei traz é justamente para trazer a criança e o adolescente nesse aspecto de proteção. Enquanto a gente não trabalha, né, e aí eu deixo a colocação em relação aos magistrados também, né? Enquanto a gente não trabalha para fortalecimento dessa rede, a gente não contribui para diminuir mesmo a revitimização e afetar menos o processo, porque de certa forma, muitas vezes de maneira assim, não técnica, né? Essas, como eu disse, esses dados, né, trazidos de maneira diferenciada e repetitiva para o processo, mais causam confusão do que ajudam efetivamente a esclarecer a verdade, né? Então, assim, em reflexão rápida com os senhores aqui, eu trago assim essa conclusão, né? A Lei 13.431 de 2017 é uma lei de proteção integral, né? A escuta especializada, ela acolhe o depoimento especial, prova naquelas hipóteses legais do depoimento especial, né, cautelar, menor de 7 anos, né, ou então nos delitos sexuais, né, e também dentro do processo, ele tem essa função, né, da instrução, de esclarecer o fato, o que a escuta, ela não prevista nesse aspecto, né? A escuta é feita fora do processo, naquele momento inicial de acolhimento. O silêncio é direito e a comunicação é dever, mas se existe o silêncio por parte da criança e do adolescente, o profissional que acolhe precisa compreender, né, o silêncio como direito e desenvolver
um ambiente protegido, para que então possa cessar aquela situação de violência em face da criança ou adolescente. O profissional protege quando atua com técnica, ética e empatia. Ouvir não é investigar, escutar é proteger. Né? Eu compartilhei aqui no material com os senhores esses bonequinhos, né? O de baixo com o coraçãozinho e o de cima. Isso foi uma campanha, né, feita aqui do Tribunal de Justiça, junto com outros órgãos, com a Segurança Pública, com o Ministério Público, né? Uma campanha justamente de acolher, né, essa escuta protegida, né? Do denunciar. A campanha envolve essa temática, proteger é dever de todos, né? E a escuta e afinar o fluxo, né, de atendimento com os órgãos parceiros é a primeira atitude de proteção, né? A primeira atitude de proteção. Estamos pensando também nesse aspecto aqui, né, focado na escuta, na importância da escuta, né? Nós estamos desenvolvendo também um canal direto com o Poder Judiciário, que tende a acolher mesmo aquela criança e adolescente que está sendo vítima de violência e que o responsável não leva, né, aos órgãos para a responsabilização, né? Nós estamos com esse projeto porque entendemos, né, que a gente precisa evoluir, né, no âmbito da escuta protegida. Né? E um dos aspectos que a gente compartilha e se ela entrar em contato, mas disser que precisa ser ouvida, mas que não gostaria de denunciar, são desafios que nós enfrentamos, né? Com certeza a rede como um todo enfrenta esses desafios, né? E como proceder quando nós temos essa colocação do direito da criança de não falar, de não denunciar, né? Eu acredito que a resposta, né, para esse posicionamento que é tão corriqueiro, né, mas que não é fácil, né, é o âmbito da proteção, o âmbito da segurança, o âmbito do encorajamento que a escuta especializada traz, né? Eu tenho certeza que uma criança e uma adolescente que chega com tantos questionamentos e inseguranças sobre o processo, se ela se sente acolhida no primeiro momento, né? Se ela se sente a empatia, né, de quem lhe escuta sem julgamentos, sem impressões, sem colocação de formalização de justiça por parte dela, porque não é função dela isso, né? Eu acredito que nós vamos conseguir, né, a proceder uma apuração melhor, uma conscientização melhor sobre as consequências e os encaminhamentos daquele processo, se nós estivermos, então, aplicando, né, os sistemas e os direitos que a própria lei traz sobre a escuta. Então, assim, muito tem se falado sobre o procedimento, depoimento especial como forma de proteção e é fantástico, né? Eu hoje faço por dia, em média, 3, 4 depoimentos, né? De segunda a sexta-feira, fazendo audiências. Mas, assim, se a gente também não corrige a base, né? A recepção dessa criança, esse adolescente, o fortalecimento, né, nas escolas, na rede, no fluxo da necessidade dessa escuta acolhedora, a gente também perde muito da proteção e a gente não consegue minimizar, né? A gente não consegue nunca evitar, infelizmente, a revitimização, mas pelo menos a gente consegue minimizar os efeitos práticos dessa revitimização, né, na vida da criança e do adolescente. Eu, particularmente, muitas vezes, né, por não ter essa estrutura, esse fluxo que nós temos corrigido, graças a Deus, né, peço desculpas à vítima, à criança e ao adolescente, por ele estar sendo novamente ouvido no sistema de justiça, né, mas eu ainda acredito que todos nós, né,
possamos ser agentes transformadores, né, de levar, e eu acredito que o operador de direito que trabalha com a criança e adolescente vítima de violência, ele tem isso nele, né? A proteção da infância, a paixão por ver esses meninos saudáveis emocionalmente, que tem sido um desafio muito grande, né, por meio de uma rede que efetivamente funcione, né, que saiba o seu papel, que saiba como acolher. Então, assim, trago aqui essa breve exposição, num tempo curto, para animá-lo, né, animar o profissional que trabalha com a rede. Os desafios são grandes, mas acredito que a compreensão de que o foco está na criança e do adolescente e não na apuração nesse momento inicial é extremamente importante para que eles fiquem saudáveis, que fiquem bem, né? E aí vem a nossa campanha aqui do Tribunal de Justiça, proteger é dever de todos. E precisamos, assim, encarar esse desafio do acolhimento como uma forma de proteção integral. Agradeço aos senhores, né, a atenção, eu espero ter contribuído e trazido para os senhores um renovo, né, de quem está, assim, na fase, depois de trabalhar tantos anos com violência doméstica, envolveu também indiretamente criança e adolescente na fase da paixão, de entender que eu posso ser um pouco diferente, né, e deixar realmente uma marca que contribua, né, para a infância e a juventude, animá-los também a desenvolver projetos, repensar formas de escuta, de reuniões, de estabelecer fluxos que efetivamente acolham essa criança e adolescente. Meus cumprimentos aos senhores. Encerro aqui então a minha fala. Até a próxima.